nós iremos falar superando o medo com fé. Quantos têm medo aqui? Quantos têm medo? Quantos têm medo? Então, a palavra de Deus vai nos orientar a superar o medo com fé, para a glória do nome do Senhor Deus. Glória a Deus. Mateus 14 e o versículo 28 diz assim: respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E Jesus disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidastes? Amém? Se assente dando glória a Deus, meus irmãos. Glória a Deus. O medo é uma emoção natural, mas quando não é controlado, pode paralisar, pode impedir de alcançar as promessas de Deus. No entanto, a fé é o antídoto para o medo. A fé é o remédio para o medo, pois nos permite confiar em Deus, mesmo diante das maiores ou dos maiores desafios. Vamos hoje explorar o medo e como devemos lidar com o medo, com as histórias bíblicas de homens e mulheres que superaram os medos e vivenciaram. Precisamos pensar, quando falamos do medo, eu não quero tratar aqui com os irmãos o medo patológico. Temos pessoas especialistas aqui que poderiam falar com muita propriedade sobre a questão do medo, tanto o medo natural que todos nós temos, né? Ou o medo patológico, as fobias e assim por diante. Não iremos entrar nessa questão, mas o que eu quero tratar é sobre o medo que você tem, o medo que eu tenho, todos nós temos. É o medo natural. É esse tipo de medo que eu quero tratar com você aqui nesta manhã. O medo é uma emoção que surge diante de situações percebidas ou ameaçadoras e desconhecidas. Ela pode ser real ou imaginário, mas sempre afeta as nossas decisões e as nossas ações. O medo pode ser real ou imaginário. Muitas vezes você imagina certas coisas, e certas coisas que você imaginou geram um bloqueio. E este bloqueio te impede de alcançar aquilo que Deus já determinou para a sua vida para alcançar. Iremos ver isso aqui. O impacto do medo. O medo pode nos paralisar, fazendo com que nos afastemos dos nossos objetivos e até das promessas de Deus, que Deus tem para nós, e pode criar uma sensação de impotência ou de insegurança. Já viu pessoas assim? Que diante do medo se sente impotente, que diante do medo se sente inseguro. O medo causa isso. Mas o medo também tem o seu lado saudável, e o medo também tem o seu lado destrutivo. O medo saudável nos alerta para o perigo, para os perigos reais
e nos protege. Exemplo, estou andando neste caminho e de repente aqui eu sei que tem um leão. Então o medo vai causar em mim que eu possa me proteger do leão. Geralmente quando se tem medo, o sangue bombeia-se mais rápido para algumas partes do corpo, como por exemplo para as pernas, ou para os braços, ou para você fugir, ou para você lutar. Mas o medo te proporciona isso. Ele te traz essa habilidade para que você possa se proteger ou fugir em um momento de perigo. Porém, o medo destrutivo é aquele que nos impede de agir, nos impede de confiar em Deus. E esse medo que nos impede de agir e de confiar em Deus é um medo destrutivo, que nós precisamos orar a Deus e pedir ao Senhor: Senhor, tira de nós esse medo destrutivo, e que o Senhor possa colocar em nós esse medo que nos alerta para o perigo. Mas esse medo que nos alerta para o perigo é um medo que também pode nos proteger diante do perigo. É isso que precisamos ter em mente. Mas o que fazer com medo? Em primeiro lugar, reconhecer e confrontar o medo. Não devemos ignorar o medo, mas reconhecer sua presença, confrontá-lo com a verdade de Deus. O medo não deve ser algo que nos controla, mas algo que aprendemos a vencer. Você tem medo? Temos medos, mas o medo não pode nos controlar, nós controlamos ele. E a partir do momento que o controlamos, conseguimos vencer qualquer desafio da nossa vida. Segundo, buscar a presença de Deus. A oração e a meditação nas Escrituras são fundamentais para fortalecer a nossa fé. Deus nos permite, Deus nos promete que estará conosco e nos dará vitória para enfrentar qualquer situação. Então o medo veio, mas eu digo ao meu medo, eu quero dizer que eu tenho Deus na minha vida. Eu quero dizer que eu tenho o Senhor na minha vida. Mas eu estou com medo, mas eu estou cercado de medo, mas embora que eu esteja cercado de medo, eu quero dizer que ao meu redor tem Deus comigo. Ao meu redor o Senhor está comigo. Um exemplo disso, Davi foi lutar com Golias, mais potente que ele, mais preparado que ele, mais capacitado do que ele, com mais armas do que ele. Mas Davi, com medo, ele disse: eu vou guerrear, mesmo tendo medo eu vou guerrear. Mas por que você vai guerrear, Davi? E Davi responde: porque eu vou a ti em o nome do Senhor dos exércitos. Eu tenho medo, mas eu vou enfrentar. Eu tenho medo, mas eu vou continuar. Eu tenho medo, mas eu vou dar o próximo passo. Mesmo com medo, vá adiante, insista, enfrenta. A porta vai se abrir, o caminho vai se abrir, a resposta de Deus descerá para a sua vida. Glória a Deus. E em terceiro lugar, ainda a guisa de introdução, o que fazer com medo? Substituir o medo pela fé. Uma vez de alimentar o medo com pensamentos negativos, devemos alimentar nossa mente e coração com a verdade. E com esta verdade é que Deus não perdeu o controle.
Vou dizer de novo, muitas vezes o medo nos faz ver, ou perceber, ou pensar que estamos sozinhos, isolados, de que Deus está longe de toda a situação que está acontecendo, que Ele não está vendo nada. Por que está acontecendo dessa forma? Por que está acontecendo de outra forma? É um levante aqui, é outro levante ali, é uma enfermidade aqui, é um obstáculo ali. Deus não está vendo nada. O medo diz que Deus não está vendo, o medo diz que Deus não se importa, mas a fé diz para mim: não, Deus se importa. A fé diz: Deus está vendo. A fé diz: Deus está no controle. A fé diz: Deus em breve, mas muito em breve, Ele vai se manifestar, porque o controle não saiu das mãos de Deus. Ele ainda tem o controle. Você está com medo do que será da tua empresa? Você está com medo do que será o seu casamento? Você está com medo do que será a sua família? Você está com medo do que será os seus filhos? Então eu tenho uma palavra de Deus aqui nesta manhã: vença os seus medos pela fé, porque a fé nesta manhã está dizendo a todos nós aqui hoje: Deus não perdeu o controle, Deus não perdeu a direção. Glória a Deus. Levante as suas mãos para receber esta verdade. O teu filho pode ter perdido o controle, o teu casamento pode ter perdido o controle, a tua vida emocional pode ter perdido o controle, mas Deus não perdeu o controle. Ora baixandere maná seremanaias. Mas vamos caminhar. Já entendemos, meus irmãos, o que é o medo e o que fazer com medo. Agora precisamos superar o medo da impossibilidade. Diga para alguém que está do teu lado: você precisa. Não, mas diga como se fosse um profeta na vida dele, uma profetisa na vida dela ou dele. Diga assim: você precisa superar o medo da impossibilidade, pois a impossibilidade te aprisiona, a impossibilidade te prende, a impossibilidade te acorrenta, e você precisa quebrar hoje, pela fé, hoje aqui nesta manhã, esse medo da impossibilidade. Lá no livro de Números, capítulo 13 em diante, vai nos falar que Moisés envia os espias para ver a terra, para conhecer a terra, para espiar a terra, para saber como que eles poderiam utilizar de estratégias para adentrarem a terra e tomar posse daquilo que Deus já tinha dado a eles. Escute, tem algumas coisas que Deus já te deu, Deus não vai te dar, Ele já te deu. Tem algumas coisas que Ele já colocou nas suas mãos, mas você ainda não tomou posse dessas coisas que Deus já colocou nas suas mãos. Mas Deus foi lá e usou Moisés, disse: a terra é nossa, precisamos tomar posse. Vamos lá, envia os espias para saber como que eles poderiam tomar posse daquela terra. E os espias estão lá olhando, e os espias estão analisando. Tem frutos bons, realmente a terra é boa, a terra, tudo que se planta naquela terra produz, os gados pastam, tem verdes ali os gados podem se reproduzir, as ovelhas podem se reproduzir, os camelos podem se reproduzir. Ali a fartura naquela terra, a riqueza naquela terra. Olha o tamanho do cacho daquela uva. 2 homens eram necessários para carregar os cachos de uva daquela terra. Mas quando todos estão ali vendo simplesmente as farturas da terra, 10 dos espias começaram a olhar os castelos fortes.
as muralhas, começaram a olhar as dificuldades, começaram a olhar os caminhos, mas não somente isso, começaram a olhar os habitantes daquela terra, que eram habitantes grandes, gigantes aos olhos deles, e eles mesmos disseram: olha, aos olhos deles, para nós somos como que gafanhotos, aos nossos olhos, de nós para eles somos como gafanhotos. Ou seja, é uma mentira que a mente produziu na vida deles. Deixa eu dizer uma coisa para você que já é comprovado: a sua mente mente, a sua mente mente, e a mente deles mentiu para eles, a mente deles mentiu. E qual foi a mentira? É que eles eram gafanhotos diante deles, e eles, para os discípulos, eram gafanhotos. Então a mente dos 10 disseram: você é gafanhoto. Então eles voltaram com a verdade da mente deles: somos gafanhotos mesmos, nós não iremos tomar posse da terra. Mas 2 deles não deixou que a mente deles mentisse para eles. A mente de Josué, a mente de Caleb queria mentir para Josué, queria mentir para Caleb. A mente de Josué e Caleb disseram: olha, você também é gafanhoto como eles, porque eles são gafanhoto. Mas Josué e Caleb disse: não, minha mente, eu não sou gafanhoto. Sabe o que eu sou? Eu sou servo do Deus Altíssimo. Eu sou um servo do Deus Altíssimo. E se Deus disse que eu iria possuir essa terra, eu irei possuir essa terra. Levante a sua mão para você receber isso. Há grandes desafios que você precisa enfrentar na sua vida, mas o seu dia, a circunstância, a sua mente que mente para você, cria uma fantasia de que você não tem dinheiro, de que você não tem uma família influente, de que você não tem amigos sólidos, que você não tem oportunidades que foram geradas para você. E diante desta situação, você aceitou a situação que você não vai alcançar. Mas nesta manhã eu vim como profeta de Deus, como um pastor de Deus, como homem de Deus, dizer que a fé de Josué e Caleb os fizeram avançar, que a fé de Josué e Caleb os fizeram acreditar, porque eles disseram: não, se o Senhor se agradar de nós, Ele nos dará aquela terra. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos dará aquela terra. Eu vou dizer de novo, novamente, para alguém aqui que não tem permitido que a tua mente minta para você, mas eu vou profetizar, e se você quiser, você recebe. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos dará a terra. Eu quero que você pisa no chão, aí pisa no chão pela fé, pisa no chão, pisa no chão, pisa no chão, e diga assim: Senhor, se o Senhor se agradar de mim, se agradar da minha fé, se agradar da minha casa, essa terra é minha, eu vou tomar posse dessa terra. Oremanácia, Eremanarabaxeremanaramácia. Aleluia. Quando enfrentamos desafios grandes, é natural sentir medo, porém a fé em Deus nos permite ver além das circunstâncias e confiar que Ele nos dará vitória, mesmo diante de obstáculos aparentemente impossíveis. Então eu quero aqui nesta manhã te convidar a você a usar a sua fé
mesmo diante das impossibilidades, mesmo diante das impossibilidades financeiras, use a sua fé. Mesmo diante das impossibilidades medicinais, use a sua fé. Mesmo diante das impossibilidades emocionais, use a sua fé. Mesmo diante das impossibilidades sociais, use a sua fé. Mesmo diante das impossibilidades espirituais, use a sua fé. Possa ser pequeno para você, mas a sua fé te fará você grande para enfrentar os desafios. 10 sentiram medo, mas 2 com fé disseram: não, o Senhor nos dará a terra. Mas não somente isso, vamos caminhar um pouco mais. Não somente 10 espias ficaram com medo, mas a Bíblia diz que Elias também sentiu medo em um determinado momento da tua vida. E Elias precisou enfrentar a perseguição com fé. Escute, enfrente a perseguição com fé. Não enfrente com revolta, não enfrente com ira, enfrente a perseguição com fé. Elias foi um profeta corajoso, que se levantou contra a idolatria em Israel, após desafiar os profetas de Baal ali no Monte Carmelo e testemunhar o poder de Deus. Elias se viu perseguido pela rainha Jezabel. Se lembra dessa história? Mesmo após a grande vitória contra os profetas de Baal, Elias foge para o deserto. Ao ouvir a ameaça de Jezabel, ele se senta desanimado e deseja até a morte. O medo o leva a duvidar da proteção divina. O medo o leva a duvidar da proteção divina. O medo é uma prisão, eu já falei isso aqui. O medo é um obstáculo que você precisa vencer. Tem pessoas, meus irmãos, que diante da perseguição não conseguem sair de um casulo que muitas vezes a circunstância o criou, e ele só se encontra e só se vê naquela prisão. Essa prisão pode ser financeira, essa prisão pode ser emocional. Eu me lembro que certa feita, eu e minha esposa, recém-casados, passando uma luta. Quando você não herda uma herança no seu casamento, você passa as lutas financeiras. Ou quando se herda uma herança, você passa a luta da administração do que você vai administrar. Mas eu e minha esposa passamos uma luta tão grande, que essa luta queria nos aprisionar. Quase não tínhamos dinheiro, quase não tínhamos recurso, mas um dia minha esposa olhou para mim e disse assim: eu confio em você, eu sei que você é capaz. Eu me encontrava numa prisão, que não conseguia fazer as coisas, nem ideias eu tinha, mas ela disse: eu confio em você, e eu sei que você vai fazer algo. Eu saí neste dia para procurar um trabalho, e eu estou lá no ponto de ônibus imaginando e vendo a cena. De repente eu vi 3 jovens com a caixa de choquito de Prestígio e de suflé. Eles entraram no ônibus e voltaram. Entraram com a caixa cheia e voltaram com a caixa vazia. Eu perguntei para um deles: o que vocês fizeram? Eles: nós vendemos chocolate no ônibus. Eu disse: como que é que faz isso? Disse: você compra o seu chocolate e vai vendendo. E pensa um cara tímido como eu, vergonhoso, atrofiado em tudo que você possa imaginar. Eu, tímido,
Mas diante do desafio, diante das perseguições, eu disse não. Eu peguei meu único dinheiro e fui lá e consegui comprar uma caixa só de chocolate. Comprei uma caixa de chocolate, coloquei no ônibus. Veio o primeiro ônibus, eu fiquei desenhando, será que eu entro nesse? Aí passou o primeiro, não entrei. Passou o segundo, também não entrei. Passou o terceiro, não entrei. Já fazia 1 hora lá, e eu com a caixa de chocolate e os ônibus passando. Meu Deus, está travado o negócio. Eu estou numa prisão aqui. Irmãos, eu fiz uma oração, disse: Deus, eu não estou roubando, eu estou buscando um meio de subsistência para a minha família. Tira de mim esta vergonha, esta prisão, me liberte desta prisão hoje. Quando fiz esta oração, entrou o primeiro ônibus, eu entrei, coloquei. Quando eu entrei, o motorista foi o primeiro, disse: dá um chocolate. Aí eu já dei o chocolate. Do outro lado, uma senhora: eu quero um. Aí eu já comecei, irmãos. É 3 choquitos por R$1. Tem choquito, tem prestígio, tem soufflé. 3 por R$1. Aceita passe, figurinha, chiclete mascado, dinheiro rasgado. É 3 por R$1. Eu já desci no segundo ponto, a caixa estava vazia. Já fui comprando 5 caixas. Sabe o que aconteceu? Eu já tinha e mais 10 meninos vendendo chocolate. Já montei minha franquia, já montei minha empresa. Levante a mão para receber isso que eu estou te dizendo. Às vezes você está fugindo, e esta fuga tem sido uma prisão, e esta fuga tem sido a sua prisão. Eu quero dizer para alguém aqui nesta manhã: levante a mão para receber. Eu quero dizer a alguém aqui nesta manhã: Deus te trouxe a essa nação para você prosperar. Deus te trouxe a essa nação para você enriquecer. Deus te trouxe a essa nação para você ser grande. Mas tem alguma coisa te aprisionando, tem alguma coisa te prendendo. Mas o meu Deus, que é o dono da prata, é o dono do ouro, é o dono das estratégias. Ele vai te dar estratégia e você vai vencer. Quem pode dar glória? Quem pode dar glória? Da glória? Quem pode dar glória? Oramaia. Aleluia. Deus vai dar respostas para alguém que entrou em cavernas aqui nesta manhã. Deus vai dar resposta para alguém que entrou em prisões aqui nesta manhã. Você está sendo perseguido, e essa perseguição é uma prisão, mas Deus vai dar resposta. No deserto, Elias encontra consolo e orientação em Deus. Deus o alimenta, o fortalece, o encoraja a continuar a sua missão. Pegue o dedo de profeta, dedo de profetiza, aponte para alguém e diga: continue a sua missão, continue o teu propósito. Não pare, não se esconda na caverna. Não fique com medo de Jezabel, não fique com medo dos levantes. Continue o seu propósito. Deus também revela que ainda há milhares de pessoas que estão contigo nesta jornada. Oh meu Deus, eu estou sentindo a graça e a glória de Deus aqui. Você não está sozinha nessa corrente de oração. Você não está sozinho nesta corrente de oração. Pastor Luciano, Elias achou que era só ele naquela batalha, mas Deus diz: Elias, se levante, porque ainda tem 7.000 profetas que não se dobraram. Ainda tem homens e mulheres que não se dobraram, homens e mulheres que não se vendem. Urabai, arabaxarabai, quem não se vende, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, eu vou conquistar. Quem vai conquistar? Eu irei conquistar. Aleluia, 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 aleluia.
Mesmo os maiores heróis da fé podem sentir medo e desânimo. No entanto, Deus está sempre conosco, nos fortalecendo e nos lembrando de suas promessas. A fé em Deus nos dá coragem para continuar, mesmo quando o medo nos tenta paralisar. Levanta suas mãos que eu vou liberar algo profético aqui nesta manhã. Deus vai tirar o seu medo de investir. Deus vai tirar o medo do empreendedorismo que há dentro de você. Eu era sócio de uma grande empresa ali no Brasil. Eu fui passado para trás, roubaram ali muitas coisas minhas e eu tinha medo de investir. Eu tinha medo de começar novos negócios. Eu tinha medo de entrar em sociedades. Mas eu orei a Deus e disse: Deus, se o Senhor ainda tem negócio comigo, com sociedade, com empreendedorismo, tira isso de mim. Porque eu sei, Senhor, da capacidade que eu tenho. E eu sei que o Senhor tem uma capacidade muito maior do que a minha. Eu sei que o Senhor pode fazer coisas grandes. Sabe o que Deus fez? Deus tirou de mim o medo de investir, o medo de empreender, o medo de enxergar, o medo de querer. O medo, não tenha medo de errar. Não tenha medo de errar. Não tenha medo de investir. Deus vai fazer você grande nessa terra. Recebe isso, porque Deus não te tirou do Brasil, não te trouxe para cá para te envergonhar, mas Deus vai exaltar a sua vida. Recebe isso. Recebe isso. Recebe isso. Pastor, mas o que eu faço? Eu não sei, meu irmão. Você gosta de milho? Vai comprar um saco de milho, vai queimar milho na esquina, comece a vender milho, você vai ser o melhor vendedor de milho. Pastor, eu gosto de bala, então compra bala, coloca no saquinho, vai vender bala. Eu não sei o que você vai fazer, mas eu sei de uma coisa: Deus está dizendo para alguém aqui: hoje eu quebro essas correntes que te prende, hoje eu quebro essas algemas que te prende, porque eu vou fazer você grande. Recebe isso, recebe isso, recebe isso, recebe isso. Se é para Jesus, louve mais forte as palmas. Glória a Deus. E em último lugar, para eu encerrar, superando as tempestades da vida com fé. Vença o medo das tempestades, cujo nós lemos aqui nesta noite. A tempestade e o medo. Os discípulos estavam no barco, enfrentando uma tempestade forte. Quando vem Jesus andando sobre as águas, pensam que ele é um fantasma e ficam aterrorizados de medo. Jesus vem ao encontro, mas o medo é tão grande que não deixa ver Jesus. O medo tira a sua visão, meu irmão. O medo ofusca a sua visão. Mas Jesus, nesta noite, Ele quer colocar colírios em seus olhos. Oh glória, para que você possa enxergar nesse medo, nessa tempestade, neste vendaval, que Jesus está vindo ao seu encontro. Deus te trouxe hoje aqui para você receber esta palavra. E a palavra de Deus para a sua vida é essa: ainda que esteja enfrentando as tempestades, não tenha medo, porque Jesus vai abrir os seus olhos e você vai ver que nessa tempestade você não está sozinho, mas Jesus está contigo nessa tempestade. Olha a fé de Pedro, que coisa extraordinária. Pedro, em um ato de fé, pede a Jesus para chamá-lo, para andar sobre as águas. Jesus prontamente diz: vem. E Pedro começa a andar sobre as águas. O que é isso? Pedro começa a vencer os seus medos. O vento é forte, mas ele começa a andar sobre as águas. Mas deixa eu dizer uma coisa: ainda que Jesus tenha te convidado para andar sobre as águas,
permanecer sobre as águas será uma questão de fé. Deixa eu dizer aqui esta verdade, porque aqui nós não estamos aqui para iludir ninguém, nós estamos aqui para trazer um emocionalismo sem base bíblica. Pedro viu Jesus, embora não sabendo que era Jesus, mas ele usou a fé, dizendo: se és tu, porque ele não sabia, se és tu, ordena para que eu vá contigo. E Pedro foi andando sobre as águas, em direção a Jesus, porque ele reconheceu: não, se for Jesus eu ando sobre as águas, se não for Jesus eu vou afundar. Mas ele colocou primeiro o pé, e o que era líquido transformou em sólido. Colocou o segundo pé, o que era líquido transformou em sólido. Ou seja, é Jesus porque eu estou andando sobre as águas. É Jesus porque eu ainda estou de pé. Sabe por que você ainda está de pé? É porque é Jesus que tem te chamado. Sabe por que você ainda está de pé? É porque é Jesus que tem te convidado. Porque se não fosse Jesus, você já teria afundado. Se não fosse Jesus, você já teria se desanimado. Se não fosse Jesus, você já teria voltado. Se não fosse Jesus, você já teria jogado a toalha. Sabe por que você ainda insiste? Sabe por que você ainda aqui está? Sabe por que você aqui ainda acredita? É porque é Jesus. Porque é Jesus que está dizendo: não, eu estou aqui. Mas você possa dizer: Senhor, mas o vento está forte. Senhor, mas a tempestade está forte. Senhor, mas olha, essa tempestade está tentando me jogar de um lado para o outro. Essa tempestade quer me afundar. Mas é Jesus que está te chamando. E se Jesus que te chamou, você vai permanecer de pé, ainda que as águas sejam líquidas debaixo dos seus pés, tornar-se-ão sólidas. Uramandaraba, yoreba, seremaia, elabachou, queremanacera, manaramanássia, elabachorianderemanaceramaia. Deixa eu dar um recado para alguém aqui nesta manhã. Deixa eu entregar uma mensagem para alguém aqui nesta manhã. Se Jesus te convidou para andar, você vai continuar a andar. Mas deixa eu dizer, o vento vai assoprar, meu irmão. A tempestade vai aumentar, minha irmã. O vento vai assoprar, meu irmão. Se você tirar os olhos de Jesus e olhar para o vento, se você tirar os olhos de Jesus e olhar para a tempestade, você vai afundar. Pedro começou a afundar quando, pastor? Quando tirou os olhos de Jesus e começou a olhar para a tempestade, ele começou a afundar. Ei, meu irmão, minha irmã, eu não quero saber quem está caindo, eu não quero saber quem está pecando, eu não quero saber quem está errando. Eu quero saber é que eu estou olhando para Jesus, que é o autor e consumador da minha fé. Porque eu, como pastor, eu posso errar, pastor Luciano pode errar, a minha esposa pode errar, aqui no ministério do louvor pode errar. É por isso que a minha fé não está no pastor Luciano, a minha fé não está na pastora Vânia, a minha fé não está nos pastores, a minha fé está em Jesus, em Jesus. É por isso que eu não vou cair, eu não vou cair, eu não vou cair. A minha fé está nele, a minha fé está nele, a minha fé está nele, a minha fé está nele. A sua fé está em Jesus, a sua fé está em Jesus. Então permaneça firme. Uraia, coloque sobre os seus pés. Levante as suas mãos o mais alto que você puder. Levante o mais alto que você puder e comece a orar agora onde você está. Eu quero que você ore a Deus dizendo: Senhor, me ajude a não tirar os olhos de Ti, me ajude a não tirar os olhos de Ti, porque o da direita pode errar, o da esquerda pode errar,
mas eu continuarei olhando para ti. Mais vale um dia segundo o teu querer e toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte. Começa a liberar um glória a Jesus. Adore o máximo que você puder adorar ao Senhor.